nesse período do Santos, o momento assim mais turbulento que você passou foi aquele que você viveu, né, vivenciou ali? Foi aquele do Neymar com o Dorival Júnior, aquele jogo da polêmica, né? Foi aquela saída foi meio traumática assim para todo mundo lá dentro, porque a gente vivia um momento tão bom, né? De títulos e o time jogando bem, o time era a sensação, né? Eu lembro, hoje já está fazendo 12 anos, né? Mas o Neymar e Ganso, naquela Copa de 2010, o Brasil pedia a convocação dos dois, né? E principalmente pelo que eles fizeram no primeiro semestre daquele ano, né? Então, aquele primeiro semestre foi fantástico. Eu lembro que o Santos teve, naquela temporada, goleadas de 10. Nós ganhamos de 10 um jogo da Copa do Brasil contra o Naviraense. Nós ganhamos de 9 um jogo no Campeonato Paulista contra o Ituano. Nós ganhamos de 8-0 na Copa do Brasil do Guarani, de Campinas. Então, assim, aquele time jogava para frente. Era um time que tinha um ataque espetacular. E aconteceu aquele episódio do Neymar, né? Foi em que jogo mesmo? Foi um jogo contra o Atlético Goianiense. Foi um jogo contra o Atlético. O que eu mais me lembro, além da confusão, é a entrevista pós-jogo do técnico do Atlético na época. Que era o René Simões. Que era o René Simões. Vocês estão criando um monstro. Eu me lembro dessa frase dele. Exatamente. E, na verdade, aquilo, tudo que aconteceu naquele jogo, né? Aquela rebeldia e tal, era justamente para ir na contramão dessa declaração do René, que o Dorival e a comissão técnica, porque o Dorival tinha muito disso, de juntar a gente para perguntar a opinião de cada um, não era só a opinião dele, e todos nós da comissão achávamos que aquele era um momento, até pela idade do Neymar, de se punir o Neymar internamente, né? E a punição que o Dorival decidiu foi pelo afastamento dele em 2 partidas. Assim, eu acredito que o jogador realmente sinta ficar fora de jogo, sabe? O jogador como o Neymar, por exemplo, que gostava de jogar, que estava no momento bom, sendo pedido, inclusive, na seleção brasileira, né? Apesar de que ali já era o Campeonato Brasileiro, já tinha passado a Copa do Mundo e ele já foi convocado, inclusive, a primeira convocação depois da Copa do Mundo, o Neymar já foi convocado. Se não me engano, foi o Mano Menezes, foi o técnico logo em seguida. Então, assim, o Dorival, no meu ponto de vista, estava certo na decisão dele. Só que o segundo jogo de punição, entre aspas, do Neymar, era um clássico contra o Corinthians, né? E aí a diretoria pressionou para que a punição ficasse em um jogo só, para que ele pudesse jogar contra o Corinthians. E o Dorival bateu firme, achava que o jogador realmente precisava sentir aquele momento, né? Era até uma medida educativa mesmo, né? Porque você tem muitos garotos ali, né? O exemplo garotos, precisava ter esse exemplo, né? Enfim, de comportamento, mas o presidente entendeu de uma forma diferente e houve a demissão do Dorival na véspera do jogo do clássico contra o Corinthians. E aí quem vai treinar o time? Eles me ligaram de madrugada para avisar que no dia seguinte era eu que ia assumir essa responsabilidade, né? Somente isso, né? Daí acabou que a primeira experiência mesmo, assumindo como técnico interino do Santos, foi esse jogo. Foi esse jogo? Que começo, hein? Nós perdemos pro Corinthians, inclusive, mas o Neymar jogou, inclusive. E quem não ia colocar o Neymar? Demitiu o técnico um dia antes, quem não colocaria? Na verdade, assim, eu chamei o Neymar para concentração, ele não estava concentrado, conversei com ele no final da tarde, o jogo era à noite, era uma quarta-feira à noite. Até para sentir dele, porque acabou, pela decisão da diretoria do presidente, acabou ficando uma pressão muito, muito grande em cima do Neymar, porque a torcida não queria a saída do Dorival, né? O Dorival era um técnico vencedor no Santos. Então, assim, na verdade, ninguém queria a saída do Dorival, nem o Neymar queria a saída do Dorival. Ele não queria? Não. Ele chegou a falar isso contigo? Não queria. Lógico que não queria. É o que eu falo. Houve o episódio 10, 15 dias antes da demissão do Dorival e aquilo estava superado internamente no grupo, aquilo estava superado. Só que estava superado com a decisão de que o Neymar ficaria fora dos 2 jogos. E o Neymar tinha aceito essa decisão do Dorival.
né? E tinha entendido a decisão do Dorival. Ele chegou a pedir desculpa em algum Pediu momento? desculpa pro elenco. No primeiro jogo que ele ficou de fora, que foi um jogo contra o Guarani em Campinas, ele foi até Campinas, foi no vestiário, falou com o grupo, né? Falou que estava lá e que estava junto com o grupo, que estava na torcida. Então, assim, era uma situação que tinha sido resolvida internamente. Mas para a diretoria tinha o peso do Neymar estar fora de um clássico, né? Que era o jogo seguinte. Então, o que eu falo é que houve o fato que acarretou a demissão do Dorival, mas a decisão, a demissão dele mesmo foi tomada pelo presidente do clube. Não teve nenhuma relação com uma forçação de barra do Neymar, não teve nada disso. Nada disso. Quem era o presidente à época? Era o... Lembra, não? O Laô, o Luiz Álvaro, que foi o presidente mais vencedor do Santos, né? Foi o presidente que ganhou a Libertadores no ano seguinte. O Lauro era um cara muito sensato. Para nós, foi uma surpresa essa decisão dele, porque ele era um cara inteligente e conversava, sempre procurava saber das coisas que estavam acontecendo. E já tinha tido essa conversa também com a diretoria sobre a punição e já estava tudo resolvido. Mas na véspera do jogo se entendeu que, vamos jogar um clássico, é importante a presença dele. E aí teve uma reunião entre os dois, entre o presidente Dorival, e aí dentro dessa sala, dessa reunião, não sei como que o negócio desenrolou. Eu sei que ao final da reunião o Dorival foi demitido. Teu telefone tocou de madrugada. Tocou em casa, o Jameli me ligou. O Jameli era o gerente de futebol, né? O Jameli, que é um grande amigo, me ligou e falou: Marcelo, prepara. E eu, inclusive, no dia seguinte tinha um jogo do Sub-23 do Santos e eu estava dirigindo o Sub-23 do Santos. A gente ia jogar com o Vasco no Rio. E a gente ia viajar para o Rio de manhã para jogar contra o Vasco lá em São Januário. Aí o Jameli me falou: amanhã tem jogo, se prepara que amanhã tem jogo. Eu falei: contra o Vasco, né? O Sub-23. Ele falou: não, é o clássico Corinthians, o Dorival saiu. É você então que vai fazer. É o quê? Você vem amanhã de manhã aqui que nós vamos conversar e tal. Eu falei: tá, fazer o quê? Primeira experiência como técnico. Foi nessa situação aí. Ei, dormiu depois, não, dessa ligação? Eu sempre encarei com muita tranquilidade essas situações mais tensas do futebol, né? Eu sempre encarei bem. Pensando, lógico que você começa a pensar, né? O time estava escalado, estava treinado, era a véspera do jogo, né? Eu ia lá no dia do jogo conversar com um grupo de jogadores que eu já conhecia, né? E tentar resolver essa situação específica do Neymar, né? Que ficou para você esse abacaxi. Né? E foi uma conversa assim, muito difícil com ele, porque era uma decisão que era difícil para mim, justamente porque havia o risco, como houve, do Neymar ser cobrado em campo pela demissão do Dorival. Cobrado, que eu digo, pelo torcedor. Era um clássico na Vila Belmiro, com a Vila cheia, né, e a torcida tinha ficado insatisfeita com a demissão, né, com a decisão da diretoria, e sempre houve essa relação com o episódio do Neymar, né, apesar de ter sido uma decisão da diretoria tomada muito depois até do episódio. Mas, e aí o que eu vi, eu falei, foi até o que eu conversei com ele, falei: tem uma situação que só o jogador pode resolver, né? Que é essa relação com a torcida. Vocês dentro de campo têm um poder que ninguém tem, né? E ele, como jogador decisivo que era, né, por mais que a gente soubesse que ele ia entrar ali pressionado, a partir do momento que ele fizesse a primeira grande jogada, né, dentro do clássico, a torcida ia passar para o lado dele, né? Tanto é que, assim, o momento mais vitorioso do Neymar foi depois até desse episódio, foi durante a Libertadores, né, que ele foi fundamental para o título da Libertadores no ano seguinte. Então, assim, num certo momento se achou que a decisão da diretoria estava errada, né? Naquele momento principalmente. Mas, se você fosse pensar com a cabeça do presidente que ou era o Neymar ou era o Dorival. O que não era verdade, né? O que não era verdade. Não precisava nem ter sido assim, né? Não precisava. Porque o Neymar jogou e qual foi o resultado do jogo? O Santos perdeu
para o Corinthians por 3-2, mas aconteceu exatamente o que eu falei, com 2, 3 minutos. A entrada foi muito tensa, ali a gente sabe como é que funciona, a Vila Belmiro, a Alambrado é próximo, né? A torcida fica bem próxima ali, talvez seja um dos maiores caldeirões que existe no Brasil. Jogar na Vila é assim, uma atmosfera fantástica, né? Mas a torcida fica muito em cima e havia um clima assim, hostil para o Neymar, por tudo que aconteceu naquele dia, naquele momento. E ele entrou até pressionado, com 5 minutos de jogo ele pegou a bola, driblou 2, 3, chutou, o goleiro do Corinthians fez uma defesa, quando ele foi bater o escanteio, a torcida já estava do lado dele. Acabou. Entendeu? É o que eu falo, o jogador tem um poder muito grande na mão, né, que, é lógico, está associado à qualidade dele, né? Não é qualquer um que consegue isso. Mas você ser um jogador extra classe, a torcida vai estar do seu lado, mesmo que você cometa alguns erros. E a gente vê isso acontecer na carreira do Neymar até hoje, né? Até hoje. Muita cobrança, mas basta ele jogar um jogo bem que todo mundo já começa a acreditar que já pode ser campeão do mundo no final do ano, enfim. Se aposta muito e toda vez que ele joga, faz um grande jogo, né? Ele é exaltado novamente, enfim. Hoje já muito mais experiente, muito mais rodado. Na época tinha o quê? Uns 18 anos, né? Tá com 30 hoje? Na verdade, ele tá com 18, 19, Ele foi campeão da Libertadores ali com 19 anos, né? Eu acho que ele é 9'2", e a gente ganhou ali em 2011, ele tinha 19 anos, nem... E levou assim, né? Foi o cara que... Foi. Fez gol na final, né? Teve um episódio no primeiro jogo em Montevidéu, a final foi contra o Peñarol, né? Que o Neymar tinha aquela coisa dos juízes estarem marcando ele, assim, na questão de cavar falta, né? E o árbitro do primeiro jogo lá em Montevidéu estava em cima dele, não dava uma falta nele, e ele estava se irritando. Chegou tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. Primeira falta assim que o cara fez nele, o juiz não deu, o juiz foi lá e deu amarelo nele por simulação. Aí nós chegamos no vestiário, eu estava lá na final também, né? Nós chegamos no vestiário, o Muricy falou: eu vou tirar ele, senão nós vamos perder ele pro jogo final. Sabe, teve essa conversa da possibilidade de tirar ele no intervalo com medo que ele fosse expulso, porque o juiz estava em cima dele realmente. Aí o Muricy chegou para ele e falou: olha, vou falar uma coisa para você, mesmo que você sofra falta, você não pode cair, você não pode dar chance do juiz tirar. Porque a gente sabia que ali, mesmo que a gente perdesse aquele jogo de 1-0, por exemplo, a gente tinha totais chances de em casa decidir, né? Afinal foi no Pacaembu até. Mas aí o Neymar voltou, jogou tranquilo, o juiz também era o Amarília, eu acho que era o árbitro. Também parou de perseguir ele, assim, ele jogou mais firme, e o jogo acabou 0-0 lá, a gente trouxe a final e o Neymar foi decisivo na final. O primeiro gol foi dele, né? O segundo foi do Danilo. E a gente ganhou aquela final no Pacaembu, com o Pacaembu lotado. Foi um dia também fantástico. Você ainda hoje tem relação com o Neymar? Conversam-se? A última vez que eu tive com ele foi na eliminatórias da última Copa, né? Eu fui num jogo em Montevidéu até, fui lá no Centenário, lá as lembranças eram as melhores possíveis, né? Ali. Sim. E eu fui no hotel da seleção, conversei com ele, cara. Fui no quarto dele e tudo. A gente conversou um tempo e o pai dele estava lá também. Foi a última vez que eu tive pessoalmente com ele. Eu tenho muito contato com o Rica, né? Com o Ricardo, que é o preparador, que está diariamente com ele. Está no Paris Saint-Germain hoje. Que era o preparador do Santos. Do Santos, e foi com o Neymar para o Barcelona. Já quando ele foi para o Barcelona, o Neymar levou ele. Ele faz um trabalho além do clube com o Neymar, né? Então faz um trabalho legal de condicionamento. E, enfim, o Rica é um profissional espetacular. O Neymar levou alguns profissionais daquela comissão do Santos. O Rafael, que é o fisioterapeuta, também foi com ele. Então ele tem um staff também que trabalha com ele lá, e o Ricardo é um cara que eu tenho contato, a gente conversa de vez em quando. E a última vez que eu tive com o Neymar foi nesse jogo da eliminatória, inclusive que o Brasil ganhou de 4-1 aquele jogo do Uruguai lá, e o Neymar acabou com o jogo. Aquele dia o Neymar jogou muito.
E eu até falei para ele, falei, pô, aqui nós temos boas lembranças aqui desse estádio centenário. Ele falou, pode esperar, amanhã teremos mais. Ele acabou com o jogo. Jogou muita bola. Confiança é impressionante. É. Né? Confiança é impressionante.